Ah, em tal igreja eu não vou, lá tem que usar terno. Em tal igreja eu não vou, porque lá não usa terno. Ah, naquela igreja usa saia, aquela igreja usa calça, aquela igreja é amarela, aquela igreja é verde, aquela igreja tem um nome esquisito, lá eu não vou. Gente, vamos pular essa fase? Vamos realmente tratar os problemas da igreja do Senhor Jesus? Igreja não é parede, não é templo, não é denominação. Eu preciso de um lugar para me reunir para adorar a Deus. Então a gente constrói um lugar e reúne lá dentro. Mas as paredes não são a igreja. Já que estou reunido, eu dou um nome e chamo aquilo lá de Batista, Presbiteriana, Congregação Cristã do Brasil, Assembleia de Deus. Tudo bem, mas essas questões têm que ser secundárias. Vamos superar essa fase. Quando nós nos reunimos em nome do Senhor Jesus, ali eu tenho a Igreja de Cristo reunida, a Igreja Corpo de Cristo reunida para adorar a Deus. Quando eu reúno pessoas, eu começo a ter alguns costumes que vão surgir ali. Se esses costumes são antibíblicos, eles devem ser eliminados. Se não fere as Escrituras, é apenas um costume. Tem igreja que faz culto 7 horas da manhã, tem outros que faz 9, tem outros que meio-dia. Eu sei de uma igreja, por exemplo, que a escola bíblica dominical é mais tarde, ela termina na hora do almoço, a igreja almoça junto, faz outra reunião, todo mundo vai embora e não tem culto à noite especificamente. Tem 2 cultos juntos com o almoço no meio. Quer dizer, cada congregação faz o que acha que é mais justo, mais adequado para aquele momento. Acontece que nessa hora muita gente começa a julgar o outro. Ah, aquela igreja não usa terno, então lá eles são menos crentes que eu. Olha eu de terno aqui, ó. Ou então vai dizer ao contrário. Ah, aquela igreja usa saia comprida e saia é ultrapassado. Lá eu não vou porque lá usa saia. Só vamos pular essa fase. Por quantas gerações nós ainda ficaremos desunidos por causa de rótulo denominacional? Eu faço um convite a você. Esse canal se chama Café e Teologia por um motivo simples. Eu não quis usar o meu nome, porque se houver mais pessoas que me enviem vídeos, que queiram participar desse projeto comigo, o convite está aberto, está aí um nome que não é o de ninguém. Não tem nome de igreja, porque apesar de eu ser um pastor ordenado pela Convenção das Assembleias de Deus no Brasil, eu tenho um trabalho aqui que eu quero que seja para todas as igrejas, todas as denominações. Eu raramente trato o assunto dogmático aqui, porque eu quero tratar a Bíblia, porque eu quero fazer um canal para todos que discuta problemas da igreja do Senhor Jesus, e não de especificamente a denominação. Agora, como é que eu ajo com os costumes? Se os costumes são apenas locais, a gente lida com eles, desde que não sejam antibíblicos. Quer um exemplo? É muito polêmico o uso do véu pela congregação cristã. Gente, fala sério, qual o problema das irmãs da congregação orar usando o véu? Elas querem usar o véu, deixa elas usarem o véu. O que isso muda na minha salvação ou na delas? A Bíblia diz, orai sem cessar. Pronto, ora sem cessar e está tudo certo. Agora, se eles disserem para mim que sem o véu Deus não ouve a oração, aí passa a ser antibíblico, está eliminado, eu não quero saber disso. Mas é o costume deles, eles querem fazer. Qual o problema? São nossos irmãos em Cristo. Ah, tem aquela congregação em que os homens sentam de um lado na igreja e as mulheres sentam de outro. Qual o problema? Vai visitar aquela igreja, senta onde os homens sentam e obedece à cultura específica daquela congregação. Qual o problema daquela igreja local? Qual o problema? Agora, se alguém disser que se sentar junto, o diabo vai agir. Se sentar junto, Deus não fala no culto. Se homem e mulher sentar do lado da igreja, a igreja virou sinagoga de Satanás. Aí nós temos um problema, porque a Bíblia não diz nada sobre isso. Então, como é que eu lido com costumes de igreja? Eu respeito todos eles. Não fere as Escrituras? Eu respeito, não ataco. Fere a Bíblia? Eu condeno como heresia, porque afinal de contas a nossa Bíblia é a única regra de fé e prática para todos os cristãos. Vamos pensar na Reforma Protestante, os 5 pilares? Somente a Bíblia, somente a fé,
somente a graça, glória somente a Deus e a salvação somente por Jesus. A igreja que atende esses 5 pilares é uma igreja evangélica. E nós concordamos com esses 5 pilares, eu considero irredutíveis, nós somos irmãos em Cristo. As demais coisas são secundárias. Tratando como primária é heresia, eu não aceito. Tratando como secundária, eu entendo que é uma cultura local, respeito muito.